Olá, que bom ter você aqui. Hoje a gente vai mergulhar numa passagem que, olha, parece pequena, mas é de uma profundidade incrível lá no Evangelho de Marcos. São só 5 versículos que mostram pra gente a natureza única do reinado de Jesus. É sobre um rei que serve, sabe? Um rei que começa seu ministério de um jeito que ninguém esperava. Vamos lá? Para a gente entender bem a chegada desse rei, precisamos dar um passo atrás. Imagina só o cenário. Por 400 anos, um silêncio. Nenhum profeta, nenhuma palavra direta de Deus. E de repente, surge João Batista, aquela voz gritando no deserto. E qual era a missão dele? Preparar o caminho, chamar o povo ao arrependimento. E aqui está o ponto. O povo não estava pronto para o tipo de rei que vinha aí. Eles esperavam um general, um conquistador. Mas o reino que estava chegando não ia ser firmado na espada, e sim no serviço. E então o rei aparece. E o primeiro ato público dele não é num palácio, não é num trono, mas nas águas do Rio Jordão. É importante a gente ver o batismo de Jesus não só como uma purificação, mas como a sua coroação, sabe? A inauguração oficial do seu reinado. E mais do que isso, um ato de identificação profunda com as pessoas que ele veio salvar. E aí surge aquela pergunta que não quer calar, né? Se o batismo de João era para o perdão de pecados, por que Jesus, o Filho perfeito de Deus, passaria por isso? A resposta revela o coração desse rei servo. Jesus, vindo de uma cidadezinha pequena, Nazaré, se coloca no nosso lugar, no lugar do pecador. Ele se identifica totalmente com a nossa condição. A teologia por trás disso é algo poderoso, é o que chamamos de imputação. Nesse ato simbólico do batismo, Jesus não está confessando um pecado que ele não cometeu. Pelo contrário, ele está ali tomando sobre si os nossos pecados. É como se ele dissesse: eu estou aqui por eles, como representante deles. É o primeiro passo da jornada dele em direção à cruz. E nesse momento da inauguração, a gente tem uma das cenas mais claras da Trindade em toda a Bíblia. Olha que incrível! O Filho está na água, o Pai fala lá do céu e o Espírito Santo desce sobre ele. Isso mostra que a salvação não é um projeto de uma pessoa só da Trindade, mas do único Deus trabalhando em unidade perfeita para restaurar tudo. Lembra que lá no comecinho Marcos já tinha dito que Jesus é o Filho de Deus? Pois é, agora a gente ouve isso da própria voz do Pai. Acabou qualquer dúvida. A identidade do rei é selada pelo céu antes mesmo do ministério dele começar para valer. Ele não age para buscar a aprovação do Pai. Ele age a partir da aprovação que ele já tem. Isso é fundamental. E então, a cena muda, e muda bruscamente. A palavra que Marcos usa é imediatamente. Daquela comunhão linda no Jordão, da voz de amor do Pai, a gente é jogado na hostilidade do deserto. E isso não é um acidente, não é um desvio. É o primeiro movimento estratégico do rei. Olha só esse contraste. É chocante, né? A gente sai da plenitude para o vazio, das águas da vida para a secura da morte, da voz do Pai para o sussurro do tentador, da comunhão com Deus para a companhia de feras. Essa mudança repentina prepara o terreno para a batalha que está para acontecer. E aqui veio uma pergunta que muda toda a nossa visão da história. Quem levou Jesus para lá? Foi uma armadilha de Satanás? Um descuido? A resposta é surpreendente e revela a natureza da missão de Jesus. Isso mesmo. O mesmo Espírito que desceu sobre ele no batismo agora o empurra para o deserto. Isso muda tudo. Essa não é uma história de defesa, onde Jesus é pego de surpresa. Não, essa é uma história de ataque. É Jesus cheio do Espírito invadindo o território do inimigo para começar a libertação do seu povo. O rei parte para a ofensiva. O deserto, então, se torna um campo de provas. Lá no Jordão, ficou provado que ele é o Filho perfeito de Deus. Mas é agora, no deserto, que fica provado que ele também é o homem perfeito, o campeão que a humanidade tanto precisava. Percebe a conexão que Marcos está fazendo? A nação de Israel, que também foi chamado de Filho de Deus, passou 40 anos no deserto depois de atravessar o mar e falhou, de novo e de novo. Agora Jesus, o verdadeiro Filho, passa 40 dias no deserto depois de passar pelas águas e ele vence. Ele é o verdadeiro representante que triunfa onde a nação de Israel falhou. E o paralelo vai ainda mais fundo. Pensa no primeiro homem, em Adão. Ele foi testado num jardim perfeito, com tudo do bom e do melhor, e ele caiu. Cristo, o que a gente chama de segundo Adão, é testado num deserto terrível, com fome, cercado de perigo, e ele vence.
Isso prova que ele é o campeão que pode reverter a nossa história de falha. Então, o ponto central é esse. A vitória de Jesus no deserto não é só uma conquista pessoal, é uma vitória por nós, no nosso lugar. Ele venceu Satanás, provando que tem poder e autoridade para nos libertar daquele que tinha nos derrotado. O rei chegou e ele é um vencedor. Ok, mas por que essa história de 2000 anos atrás é importante hoje? Como é que a inauguração e a primeira vitória desse rei mudam a nossa vida? Vamos pensar um pouco nas aplicações práticas disso tudo. Primeiro, é bom saber que a vida de fé tem seus Jordões e seus desertos. Depois de um momento incrível, é normal vir um teste. Segundo, é impossível viver essa jornada sem o poder do Espírito Santo. Terceiro, Cristo é nosso refúgio. É para Ele que a gente corre, porque Ele venceu. E por último, nossa identidade em Cristo nos dá força para superar nosso ambiente e não para sermos definidos por Ele. Essa frase nos lembra de algo muito importante. Passar por tentação não é sinal de que algo está errado, faz parte da vida nesse mundo. A questão não é se a tentação vai vir, mas para onde a gente vai correr quando ela chegar. E a resposta é para o nosso Rei vitorioso. E o que é que nos sustenta no meio do deserto da prova da tentação? É a mesma voz que ecoou lá no Jordão. A nossa identidade em Cristo, a de filho amado, não é cancelada pelo deserto. Pelo contrário, é justamente no deserto que essa verdade se torna a nossa âncora, aquilo que nos mantém firmes. E a gente termina com essa reflexão poderosa. A vitória de Cristo nos liberta da tirania das circunstâncias. Ele não foi definido pelo deserto, ele redefiniu o deserto como um lugar de vitória. E por causa dele, pela fé, não somos mais prisioneiros dos nossos ambientes. Nós podemos ser agentes de transformação, vivendo na vitória do Rei que serviu, sofreu e venceu por todos nós.